Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Glorious, de 2022. O filme foi dirigido por Rebecca McKendry, que já fez um longa ou outro de terror, mas que esse ano também foi uma das responsáveis pelo roteiro do filme de terror Das Apimentadas. Nossa, eu quero muito ver esse filme, cara. Quero demais. Eu não, você já viu o pôster dele? É um que é muito ruim. É. E o filme estrela Ryan Quentin, que é um cara que fez True Blood, aparentemente, e também tem a voz do J.K. Simmons, que é o cara do Whiplash. Glorious é um filme de terror cósmico que saiu no ano passado e passou um pouco batido, acho que a galera não falou muito dele, mas ele chegou até mim com a galera falando da premissa que é um filme de terror cósmico que tem um glory hole assombrado. Eu fiquei, não, pera, o quê? Aí eu peguei pra ler a premissa e era exatamente isso. O protagonista vai num banheiro trash, tem um glory hole na parede e tem uma entidade Lovecraftiana do outro lado que começa a conversar com ele. E só nisso eu já falei, pronto, eu vou ver esse filme. É isso. Obviamente que a gente tá falando de um terror comédia, até porque não tem muito como essa premissa se levar muito a sério. E também é um filme independente, que não deve ter tido um orçamento muito significativo e faz essa trama de confinamento. O filme todo se passa dentro desse banheiro, só com 2 personagens e um ator, mas ainda assim ele funciona bastante, ele é bem divertido, ele é bem ágil e o roteiro é muito bem escrito. E não à toa ele foi lançado pela Shudder, que é uma plataforma de filme de terror que não vem nunca pro Brasil e que tem lançado muita coisa maneira de terror recentemente. Então, antes da gente falar desse filme, a gente vai pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Glorious, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo que a gente libera para os membros e pode escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. A gente vai fazer aquele esquema nesse vídeo que as principais viradas que acontecem no final da trama vão estar na spoiler zone mais pra frente, mas de resto tá liberado pra gente falar aqui. Então é spoilers razoáveis, então considerem-se avisados. E é isso, vamos nessa, vamos à trama. Glorious é sobre Wes, não o Craven, só um Wes mesmo. Existem outros, né? Humor. Um cara que tá dirigindo sem rumo por aí pra tentar superar um trauma recente da vida dele. E aí ele faz uma parada num postinho beira de estrada, fica a noite toda bebendo e no dia seguinte, de ressaca, vai vomitar no banheiro insalubre que tá ali no lugar. Quem nunca passou por isso, né? Eu não. Só que aí, na cabine do lado do banheiro, uma voz começa a conversar com ele por um buraco entre as cabines. E essa voz diz ser Gatanotoa, um semideus ancião Lovecraftiano. E o que ela quer é que o Wes sacie ela, pra ela voltar pro éter e não destruir o planeta e a humanidade. É uma trama bem diferente, que funciona, que foi bem diferente do que eu tava esperando, inclusive. O que você tava esperando? Eu não sei, cara. A premissa que eu tinha é um filme de terror que tem um glory hole. Veio coisas muito bizarras na minha cabeça, cara. Você não sabia que era cósmico? Não, eu sabia que era cósmico. O que fez com que viessem coisas mais bizarras ainda na minha cabeça. Eu não sabia que ia ser uma entidade que ia trocar ideia. Eu achei que ia ter um teor mais sexual na parada. E como já falei, é o mesmo cenário o filme todo, mas ele é bem curtinho, tem 1h20 só e sempre tem alguma coisa acontecendo. Então ele é bem dinâmico. Além disso, o protagonista é muito bom também, o ator é bem carismático e tem todo um mistério por trás da história dele que você fica bem envolvido. O filme apresenta ele como uma pessoa perturbada, parece que ele tá sofrendo por um término, tem várias dicas no filme que induzem a isso, tipo o ursinho de pelúcia que tem no carro dele, a foto de uma mulher que é a ex dele, supostamente, que ele carrega com ele o tempo todo. Só que o filme vai jogando uns flashbacks meio soltos ali, fora de contexto, e a gente só vai ter uma noção da história dele mesmo no final, e isso é tudo muito bem construído. Eu gosto que o filme é uma trecheira esquisita de um ator só ali, e ele consegue carregar bem o filme. Eu fiquei lembrando dessas cenas do Evil Dead, que é só o Bruce Campbell sozinho surtando na cabana. Foi essa mesma vibe. Ele até tá usando uma camisa azul parecida com a do Ash, do Evil Dead. E tem várias cenas que o cara tá meio surtado, fazendo umas paradas diferentes ali, batendo na porta, rindo sozinho quando ele começa a coringar no final. Então isso é bem legal. Mas o que eu adorei mesmo foi o semideus Lovecraftiano aqui. É a voz do J.K. Simmons, que é um ator veterano já. O cara sabe o que tá fazendo e ele rouba a cena sem nem aparecer. Porque o bicho é muito engraçado. Ele é bem caracterizado porque é um desses bichos que subverte o que você espera do deus Lovecraftiano, porque ele é muito educado o tempo todo. Mais do que isso, ele é muito literal
real o tempo todo. Sim. Isso é muito engraçado. Personagem que não entende ironia normalmente é engraçado. E a grande questão do filme que eu achei muito boa é que ele é um deus da destruição, só que ele se apegou aos humanos e não quer destruir nada. Isso faz ele ser mais simpático até que o protagonista e cria essa comparação legal ali entre os dois, porque o deus Lovecraftiano acredita mais na humanidade, na bondade das pessoas, do que o humano que tá ali. Então é uma dinâmica engraçada que gera ali. E a gente consegue ver bem isso no comportamento dos personagens. O deus Lovecraftiano tá o tempo todo dando lição de moral no protagonista e ele se interessa muito pelas expressões humanas que ele usa para se comunicar. E isso justifica o comportamento dele, mostra que ele tem um interesse pelos humanos ali. E o filme é muito engraçado porque ele consegue usar bem essa temática do semideus para fazer um humor meio besta, mas que funciona. Porque o semideus sabe de tudo, né? Então ele joga informações do tipo, olha, tem mijo de 12 pessoas na sua cara nesse momento, hein? O que toca no maior terror desse filme, que é um grande pesadelo, que é você ficar preso num banheiro insalubre que você acabou de vomitar, com um semideus fazendo uma terapia em você, perguntando todas as merdas que você já fez na sua vida, fazendo você reavaliar todas as decisões que você já tomou de ressaca. Mas ao mesmo tempo ele também não é uma figura cômica ali, porque ele tem as caracterizações comuns de entidade Lovecraftiana de terror mesmo. Uma das primeiras coisas que são estabelecidas ali é que o protagonista não pode olhar diretamente pro Gatanatoa, porque ele provavelmente não ia aguentar o tranco e ia ou morrer ou ficar doido, que é uma coisa que geralmente o Lovecraft descrevia quando a galera olhava pros deuses lá nos contos dele. E toda vez que o protagonista tenta de fato olhar ali pelo Glory Hole ou por outros lugares pra ver o que tem dentro da cabine, o próprio bicho impede ele de olhar e transforma numa visão que tá rolando na cabeça dele ali. Ele vai parar em uma memória distorcida, alguma coisa assim, pra não precisar olhar pra criatura. O que acaba criando um suspense também. Mas falando no banheiro sujo, o visual do filme é bem bom. O banheiro é praticamente o único cenário e ele é bem feito, bem convincente, mas sempre tem alguma coisa pra tentar deixar esse visual diferente. Tipo umas luzes rosas e roxas entrando da janela pra deixar aquele aspecto bem cósmico. Bem estilo os filmes do Stuart Gordon nos anos 80. Tem a cena que o protagonista tenta escapar pelos dutos de ar, que também tem um visual bem legal. E mais pro final o banheiro fica todo sujo de sangue, que também é uma variação de visual. E depois disso ainda tem uma cena que o filme fica todo vermelho monocromático. Então tem várias técnicas diferentes sendo usadas pro visual do filme não ficar monótono. O próprio Glory Hole tem um visual legal ali que é bem marcante e é engraçadinho, porque tem uma entidade Lovecraftiana desenhada em volta do buraco ali na cabine. Que é uma representação visual ali do Gatanatoa que a gente não pode ver, né? E ele faz uns bons visuais usando o buraco também. Tem uma cena que começa a sair uma luz forte dali de dentro. Tem cena que o protagonista tenta olhar ali e é feita meio num ponto de vista. É um elemento bem aproveitado pela direção. E a direção do filme é bem lúdica também, tem bastante coisa acontecendo. E tem muito humor na direção e da montagem. Eles fazem vários cortes repentinos de piada. Tipo a cena cortando do nada pro protagonista tacando fogo nas coisas dele, com metal tocando ao fundo. Ou a entidade tentando fazer um monólogo épico sobre motivação ou o destino do universo, mas o protagonista fica interrompendo porque ele tá mijando enquanto isso. Mas até quando não tem humor, a direção dá um jeito de deixar o filme visualmente interessante, justamente pra não ser um filme de um cara parado no banheiro conversando com a parede. Tem uma cena de monólogo da criatura que ele tá contando a história dele enquanto o protagonista vai andando pelas cabines, que é feita num plano bem legal, porque enquanto o protagonista vai olhando pras paredes, vai passando uma animaçãozinha sobre o que a criatura tá falando. Então, apesar de ser um monólogo bem expositivo, é interessante de assistir porque tem alguma coisa acontecendo ali. E tem muita coisinha criativa na direção. Tem as brincadeiras com a geografia do lugar, já que é Lovecraftiano, né? Então o cara foge pelo duto de ar, ele dá várias voltas ali dentro e depois sai no mesmo lugar de novo, que é impossível. E a câmera vai fazendo uns movimentos muito doidos ali que deixam a gente desnorteado também, quando ele vai percebendo que tá de volta no banheiro. Mas eu acho legal que ele aborda uns conceitos meio doidos também na montagem. O protagonista tenta fugir da situação ali indo se esconder nas próprias memórias. Então ele fecha o olho e vai lá até um flashback da vida dele. Mas a entidade não quer que ele faça isso. Ele invade as memórias dele, distorce a parada e trava a cena toda. Fica todo mundo parado ali só com o cara se movendo, gritando. É uma cena muito louca. E esse lance da memória volta no final também, que a entidade tortura o cara roubando as memórias dele. Então a ex, por quem ele tá sofrendo, começa a desaparecer das fotos do cara e das lembranças dele. Até que o cara concorda fazer o que o alien quer. O que eu achei muito legal e muito
muito criativo. Tem um plano legalzinho no começo que o cara tá gritando e aí a câmera vai se afastando no zoom out muito extremo a demonstrar o planeta Terra, que no começo é meio aleatório, mas aí a gente lembra que é um filme de terror cósmico. Então faz sentido mostrar isso até como se fosse um ponto de vista da criatura mesmo. E aí já no final do filme o plano se repete, só que ele dessa vez vai mais extremo ainda, mostra a galáxia inteira. Não, eu fiquei muito chocado que esse filme estúpido do banheiro foi um dos melhores terror cósmicos que eu já vi. Que tem muita coisinha legal aqui. Tem cena no fundo preto que foram chupinhadas lá do Sob a Pele. E aí o protagonista encontra um ursinho de pelúcia gigante que remete ao trauma que ele tem com a ex. E no final a presença da entidade no banheiro começa a ser indicada ali com o sangue que tá no lugar caindo pra cima. Eles mexem com muita coisa diferente aqui. E pra gente falar das reviravoltas que acontecem no final da trama, a gente vai entrar agora nos spoilers pesados, na spoiler zone, então é isso, vamos lá. You've just crossed over into the spoiler zone. A primeira coisa para mencionar aqui, bem rápido, é que apesar de ser um filme de um ator só, tem vários outros personagens secundários que têm bem menos importância, mas estão lá. Tem uma mulher enigmática no começo do filme que só fala umas mensagens crípticas ali e some. E tem o supervisor da propriedade que aparece ali na metade da trama e só serve para ter mais uma morte no filme, né? E ele também dá uma variada na trama e responde a algumas perguntas que poderiam ficar soltas no roteiro. Tipo, o que aconteceria se alguém chegasse ali pra ajudar o cara? E aí o que acontece é que a gente vê o que o Gata no Toa pode fazer, que é trucidar o cara de uma forma horrenda e explícita. Mas a primeira virada de roteiro é a virada do Gata no Toa, porque tudo que ele fala e a forma que ele fala e o fato dele estar num glory hole ali dá muito a entender de que o que ele quer do protagonista é uma mamada mesmo, né? Porque ele fala de, porque eu preciso ser saciado. Então você entende que é uma coisa assim. Quando, de fato, o protagonista bota a genitália dele no glory hole, a entidade fica, meu irmão, que porra é essa, cara? Você tá maluco? Que isso? E aí a gente descobre que, na verdade, o que ele precisa comer mesmo é o fígado do cara. Eu ri muito disso porque eu acho que eu li uma sinopse na internet ainda que falava que o objetivo da criatura era dar uma mamada no maluco. Então eu fui muito esperando isso. E a reação do Gatanatu é tão genuína ali que eu ri demais. E é engraçado porque ele fala tudo calmo. Então ele só fica tipo, tu achou que o teu pau era a salvação da humanidade? Tu tá de sacanagem, né? E aí o filme dá uma virada meio de leve pra um torture porn, porque o cara tem que cortar a própria barriga pra abrir um caminho ali até o fígado dele com um pedaço de espelho quebrado. Mas ainda assim o filme continua com humor ali, porque quando o cara vai fazer isso, o Gatanotoa tem que virar e falar, cara, o fígado é do outro lado. Porque aparentemente o deus Lovecraftiano também entende um pouco mais de anatomia humana do que o protagonista. Mas o protagonista tem uma reviravolta também. A gente descobre o passado misterioso dele, e no fim das contas ele era um serial killer que matava mulheres. Mas ele se apaixonou e a namorada dele descobriu que ele é um serial killer porque ela achou uma caixa com umas fotos lá que ele tirava das mulheres. E aí ele acaba matando ela também. E é por isso que ele tá bolado o filme todo. Eu mais ou menos adivinhei essa reviravolta porque o jeito que os dois estavam se referindo à ex-namorada dava muito a entender que ela tava morta. E tem umas dicas do tipo, o Gatanotoa falar, você vai chamar a polícia? Você vai se fuder também, né? Você não pode chamar a polícia por causa do que você fez. Então tem umas coisas que ficam meio na cara ali que o cara não presta. Mas o que eu achei um pouco fraco foi o lance dela descobrir com as fotos, porque as fotos não tinham nada muito gráfico, na real, né? Era tipo umas fotos de mulher e aí umas fotos tremidas, umas fotos dela com medo do cara. Mas até aí... Pra mim já tava suficiente, né, meu anjo? Suficiente pra falar, opa, acho que não, e meter o pé. É, sim, mas tipo, assumir imediatamente que o maluco é um assassino... Às vezes ele é só um cara que faz um ensaio fotográfico ruim, cara. Não precisa ser um serial killer. Se tivesse ele matando alguém, umas facas ensanguentadas, tá ligado? É verdade. Mas isso acaba sendo legal porque cria um paralelo entre os dois personagens. O protagonista perde um pouco da nossa simpatia quando a gente descobre que ele é um serial killer, mas o filme conta com isso. Porque existe esse paralelo, já que o deus ancião foi criado pra aniquilar humanos. E é basicamente isso que o cara faz. E aí a criatura fala que os dois são monstros e que merecem ser esquecidos mesmo. Que o protagonista não é herói porra nenhuma. Ele tem que morrer no esquecimento. Uma coisa que eu parei pra pensar agora...
Esse filme lembra um pouco essa questão da criatura do Psycho Gorman, Pode crer. só que menos irritante. Que a criatura é engraçada e ela tem superpoder pra aniquilar todo mundo, mas ela, pessoal, acho que ela Tem moral, tem moral, e ética. Eu acho que é um personagem mais interessante. E a gente diz que o protagonista não pode ver Gata no Toa, mas ele acaba aparecendo no final. Não é um filme de muitos efeitos, até porque a gente já falou que é um filme de baixo orçamento, mas tem alguns efeitos pontuais ali. A gente vai vendo partes da criatura aos poucos. Seja uma forma rosa esquisita embaixo da porta, um olho, um tentáculo saindo pela cabine. E a maior parte disso é no efeito prático, o que é bem legal. Mas é tudo bem chavado, tipo quando a criatura mata o cara no meio do filme e a gente só vê fragmentos ali, mais ou menos, do que tá acontecendo. Mas tudo isso é uma construção para no final a gente ver a criatura inteira num plano único que ela aparece e completa. E é muito maneiro, cara, porque é um bicho muito bem feito. Os efeitos digitais do filme eu também não achei ruins, não. Tem essas cenas mais viajadas que o banheiro começa a quebrar, as paredes caem e a gente vê o espaço sideral, o universo rolando ali atrás. E o verdadeiro vilão da trama tá chegando ali. Porque o que rola é que Gata na Toa tá fadado a destruir os humanos, e se ele comer o fígado do cara, ele volta pra forma etérea dele e não vai fazer essa destruição. Ao mesmo tempo, tem um deus mais ancião ainda, que não é nomeado, que é o pai de Gata na Toa, que tá indo atrás dele pra certificar que isso vai acontecer porque ele odeia a humanidade. E esse deus supremo aparece no final, chegando perto deles ali, feito de computação gráfica, mas que é um visual que funciona ali, que o artificial funciona pra fazer essa criatura esquisita. E aí vem a curiosidade. Pela mitologia oficial Lovecraftiana, Gata na Toa é, na verdade, filho de Cthulhu. Olha, então é Cthulhu que apareceu no filme. Então, supostamente, é Cthulhu que aparece no filme no final. Apesar de que, também nessa mitologia, Cthulhu não é o deus criador do universo supremo da porra toda que eles falam. Isso eu acho que seria Yog-Sothoth ou Azathoth, mas eu também nunca pesquisei muito sobre mitologia de Lovecraft, então... Então Cthulhu apareceu no filme. Então, a gente curtiu demais o Glorious. É uma ótima trecheira e um dos melhores terrores cósmicos que saíram nos últimos anos. O que eu não tava esperando de um terror comédia de glory hole de banheiro trash, assim, mas pra mim com certeza foi uma trecheira notável. E aí o que acontece é que como é que é o nome dele? Gata na Toa. Gata no Toa. Tá. E aí o que acontece é que a gente vê o que o Gata no Toa.